Oi, pessoal, nós vamos então para a nossa terceira aula dessa oficina de obesidade. E agora o tema é o tratamento medicamentoso da obesidade, tá? Meu nome é Helena Letais Sará e eu sou endocrinologista aqui do CEDOL. Então, essa é a agenda da nossa aula e a gente vai começar, né, citando os pilares do tratamento da obesidade que já foram amplamente discutidos nas aulas anteriores, apenas para relembrar. Então, relembrar que a importância da alimentação saudável, orientada por um bom nutricionista capacitado, a prática regular de exercícios físicos, como prescrição médica, com ou sem vontade, a prática da higiene do sono, a abordagem dos aspectos psicológicos e emocionais, então o tratamento de depressão e ansiedade é muito importante nesse processo, a otimização do meio ambiente, a construção de uma rede de apoio e o combate aos vícios, né? Tabagismo, etilismo, inclusive o vício por doce, açúcar. E agora a gente vai falar especificamente mais sobre os medicamentos no tratamento da obesidade. Lembrando, gente, que a obesidade é uma doença crônica e recidivante e que os medicamentos eles podem e devem ser utilizados para auxiliar e potencializar os resultados da mudança comportamental. E a gente sabe que, infelizmente, apenas 1 a 3% das pessoas com indicação de tratamento medicamentoso recebem esse tratamento. E por que o tratamento com medicamentos para obesidade é tão negligenciado, né? Eu citei aqui 3 componentes que eu acho muito importantes. Primeiro, o medo dos pacientes, o preconceito e a resistência, tanto dos profissionais de saúde como dos próprios pacientes, e a falta de conhecimento sobre os medicamentos e sobre o manejo desses medicamentos e o alto custo de muitos deles. E quais são as indicações do tratamento medicamentoso para a obesidade? Ainda hoje a gente usa o cálculo do índice de massa corporal, o IMC, que é calculado, gente, pelo peso em quilos dividido pela altura ao quadrado em metros. O IMC normal é um IMC entre 18,6 e 24,9. O sobrepeso é um IMC maior ou igual a 25. A obesidade grau 1 é o IMC maior ou igual a 30. A obesidade grau 2 é o IMC maior ou igual a 35. E a obesidade grau 3 é o IMC maior ou igual a 40. E as indicações do tratamento medicamentoso para obesidade incluem um IMC maior ou igual a 30, um IMC maior ou igual a 25, que é o sobrepeso, com doenças relacionadas ao excesso de peso, e até mesmo, gente, pessoas com IMC normal, ou seja, que têm um peso normal para a altura, mas que apresentam um aumento de gordura visceral, avaliado pela cintura abdominal, né, um aumento da cintura abdominal, ou então pela bioimpedância, ou pela análise de composição corporal por DEXA, tá? Então, essas pessoas que têm um peso normal, um IMC normal, mas um aumento da gordura visceral, com doenças relacionadas a esse excesso de gordura, e que falharam em perder peso com um tratamento não farmacológico, também são candidatas para receber remédios para o tratamento da obesidade. Bom, aqui no CEDOL, nós acolhemos pessoas com IMC maior ou igual a 35, que é a obesidade grau 2. E por que tratar com medicamentos essa doença? Porque a gente sabe que a obesidade envolve um quadro de inflamação hipotalâmica que leva a alterações de neurotransmissores e hormônios a nível central e periférico e que causam um desequilíbrio de fome e de saciedade. Tá? Então, esse aumento da fome e essa redução da saciedade, ela vem por conta de um desequilíbrio, de um desbalanço de hormônios e neurotransmissores, e aí os medicamentos eles vão tentar modular, reequilibrar essa orquestra que está desafinada.
Além disso, a obesidade envolve um desbalanço energético, uma maior ingestão de nutrientes e um menor gasto calórico. E nós sabemos que ao longo do tratamento, vários mecanismos fisiológicos e contrarreguladores de reganho de peso são acionados ao longo do tratamento para tentar levar de novo o peso para o peso máximo inicial. Então, os medicamentos, eles vêm justamente para tentar, não só eles são importantes na fase ativa de perda de peso, mas também para tentar sustentar um patamar de peso menor a médio e longo prazo. Então, gente, realmente, apenas força de vontade não é suficiente para tratar a maioria dos pacientes com obesidade. E quais são os medicamentos, né, que nós utilizamos? Os medicamentos aprovados pela Anvisa até o momento, 2025, né, estamos em setembro de 2025, são a sibutramina, o Orlistat, a associação bupropiona naltrexona, a liraglutida, a semaglutida e a tirzepatida. Mas também nós usamos amplamente medicamentos off-label para obesidade. O que é off-label? São medicamentos que não são em bula para obesidade, mas que na nossa prática clínica, eles são muito bem-vindos como coadjuvantes do tratamento da obesidade em situações específicas. Então, quais são os medicamentos off-label utilizados na nossa prática? A fluoxetina, a sertralina, a bupropiona, o topiramato, a lisdexanfetamina, a dapaglifosina, empaglifosina e a metformina. E quais são os mecanismos de ação dos medicamentos? Bom, eles atuam na redução da fome, eles podem levar a um aumento da saciedade, uma redução do comer emocional, que é o comer por ansiedade. Eles podem reduzir, inclusive, os pensamentos em comida, que são o food noise, né? E muitas pessoas relatam que sentem um alívio, né, quando notam que já não pensam tanto mais em comida. Eles também podem levar a um aumento do gasto energético e uma maior termogênese e uma menor absorção de gordura no intestino. E também podem levar a uma redução do prazer em alimentos altamente palatáveis. Ok, e quais são os principais efeitos colaterais dessas medicações? Por exemplo, a sibutramina, ela pode causar boca seca, palpitação, constipação. O Orlistat, ele pode causar cólicas intestinais, diarreia e presença de gordura nas fezes. A bupropiona com naltrexona, ela pode causar tremor, sudorese, insônia e taquicardia. E a liraglutida, a semaglutida e a tirzepatida podem causar náuseas, vômitos, refluxo, constipação, tá? E reação no local da injeção. Bom, lembrando que os efeitos colaterais, eles são mais intensos ao iniciar o tratamento e na titulação da dose. E normalmente eles melhoram depois de algumas semanas e muitos deles eles são manejados com o uso de medicações sintomáticas. Bom, a escolha do medicamento, gente, ela é feita de forma completamente individualizada, né? A gente costuma dizer, cada sapato tem um pé específico. Cada tratamento é montado individualmente para cada paciente. Então, essa história de a minha vizinha me contou que emagreceu muito tomando um remédio e a pessoa vai lá e compra um remédio, se automedica, é um absurdo, né? Porque realmente o tratamento ele é muito individualizado e baseado na anamnese, na consulta. A gente avalia na consulta médica, gente, os padrões alimentares de cada paciente, as doenças e comorbidades que ele apresenta. A gente leva em conta os recursos financeiros e o custo dos medicamentos e, além do que, a gente sempre pesa na balança os riscos e os benefícios de cada medicamento para cada paciente. O que são os padrões alimentares, né? Vocês vão ver na consulta que a gente faz, a gente sempre pergunta como é que é o padrão alimentar, né? Se tem um comer mais emocional, aquele comer mais por ansiedade,
ou um padrão mais beliscador, aquele paciente que belisca muito ao longo do dia, ou um comer mais hiperfágico, volumétrico, aquele comer de pratão, né? Ou o comer hedônico, que é o comer por prazer. Às vezes a pessoa não tem tanta fome, mas a comida está tão gostosa e aí acaba ingerindo um volume maior de alimento. É o comer hedônico, o comer do prazer. Ou então tem pessoas que têm um padrão completamente desorganizado, que não tem rotina alimentar. Pula café da manhã, pula almoço, vai comer à noite, na janta. E tem pessoas que têm um comer compulsivo, que ingere altas quantidades de alimento no intervalo de tempo muito pequeno. Além disso, na escolha dos medicamentos, a gente também leva em consideração as comorbidades, as doenças que cada um apresenta. Por exemplo, diabetes, quem tem obesidade e diabetes, a liraglutida ou a semaglutida é muito bem-vinda. Também podemos utilizar a dapaglifosina, a empaglifosina ou a própria metformina. Pacientes com depressão e obesidade, a bupropiona é bem-vinda, ou a sertralina, a fluoxetina. Quem tem enxaqueca, o topiramato é uma boa escolha. Quem tem disfunção do sono, também o topiramato é uma boa escolha. O topiramato também é interessante para aquelas pessoas que têm aquele padrão alimentar mais beliscador, principalmente com doce, né? Quem tem colesterol alto, o orlistat é bem-vindo. E quem fuma, o tabagista, a bupropiona, associada ou não à naltrexona, é também bem-vinda. Gente, vamos falar um pouquinho agora da eficácia de perda de peso, né? A gente sabe que mudança de estilo de vida isoladamente, ela leva em média a uma perda de peso em torno de 6%. Remédios como bupropiona com naltrexona ou a liraglutida, em média, levam a uma perda de peso em torno de 8%. Mas os remédios mais recentes, como a semaglutida, nos estudos, levam a uma média de perda de peso de 15 a 20%. A tirzepatida, 20 a 25%. E a cirurgia bariátrica, 25 a 35%. Nós podemos observar que os remédios mais atuais, eles têm uma eficácia de peso maior, né? Já quase chegando, tangenciando aí a perda de peso da cirurgia bariátrica. E é importante ressaltar também, gente, que os remédios naturais para emagrecer, eles podem ser perigosos, uma vez que eles não têm supervisão das agências reguladoras e nós não sabemos exatamente o conteúdo desses produtos, os princípios ativos que são utilizados e muitas vezes podem causar toxicidade para o organismo. Como, por exemplo, essa mulher que chegou a tomar um chá emagrecedor natural e que teve uma toxicidade importante e acabou indo a óbito. Bom, e a duração do tratamento da obesidade? A duração, gente, é crônica. A gente trata a obesidade como a gente trata qualquer doença crônica, como hipertensão, colesterol alto, diabetes, né? Então, aqui a gente tem um estudo muito interessante em que a gente tem um grupo de pessoas que emagreceram com mudança do estilo de vida e um grupo de pessoas que usaram medicamentos mais a mudança do estilo de vida, e a gente vê exatamente o que eu falei no início, os medicamentos eles vêm a agregar resultado, agregar a eficácia e a otimizar a perda de peso. Porém, quando esse grupo para o uso da medicação, imediatamente existe uma tendência ao reganho de peso. É igual, por exemplo, quando a gente trata hipertensão. Se você para o remédio da pressão, a pressão tende a subir. Se você para o remédio, por exemplo, do colesterol, o colesterol tende a subir. Se você para o remédio para a obesidade, o peso tende a subir. Bom, e quais são os benefícios da perda de peso, né? Nós sabemos que perdas de peso a partir de 5%, elas melhoram significativamente doenças como diabetes, hipertensão e dislipidemia. E quanto maior a perda de peso, maior o impacto no metabolismo e, inclusive, na redução do risco cardiovascular. Porém, se o medicamento foi usado por até 12 semanas e não gerou uma perda de peso de pelo menos 5% do peso inicial, o seu uso deve ser suspenso
e o seu médico deve avaliar a troca deste medicamento. Bom, e quais são as estratégias, né, para a gente manter o peso num patamar de peso menor? Essa fase também é sempre muito desafiadora, né? Então, a gente sempre advoga pesagens frequentes, pelo menos uma vez por semana, monitorar o seu peso semanalmente. O exercício físico frequente e regular, com ou sem vontade, também é prescrição médica. O controle alimentar rigoroso, gente, mesmo nas comemorações e fins de semana, é muito importante. Para o nosso corpo, sábado e domingo é igual segunda, terça e quarta. Então, mesmo nos fins de semana, férias e feriados, criar o hábito de fazer escolhas alimentares mais saudáveis e aliadas no seu propósito de longevidade saudável. Bom, o café da manhã proporcionalmente grande também é importante. Consumir frutas e vegetais e reduzir o uso de bebidas açucaradas, como sucos e refrigerantes. Evitar ou ao menos gerenciar melhor o uso de bebidas alcoólicas. E esse tópico aqui eu acho muito importante, que é a participação em programas de manutenção do peso e buscar construir uma rede de apoio, né, familiar ou com amigos nesse processo que é crônico, né? Então, construir uma rede de apoio, gente, faz muita diferença. E manter o tratamento medicamentoso também é muito importante. E boa notícia também é que novas medicações atualmente estão em estudo, né, para o tratamento da obesidade e devem entrar no futuro, a médio prazo, a curto, médio e até longo prazo. Essas medicações novas devem entrar na nossa prática clínica, prometendo uma eficácia ainda maior de perda de peso do que os medicamentos que nós dispomos atualmente. Bom, eu gostaria de desejar a todos vocês boas-vindas ao CEDOM, que seja um período de muito aprendizado, transformação e ação, rumo ao propósito de cada um de vocês. Muito obrigada.